Estamos gravando. Olá, meu nome é Fábio Checaira, eu sou um dos membros fundadores da Rede de Argumentação das Américas. Hoje eu vou conversar com a professora Cláudia Rosler, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e coordenadora do famoso grupo de pesquisa Retórica, Argumentação e Juridicidades. Cláudia, eu agradeço muito a sua participação. A primeira pergunta que eu queria fazer é uma pergunta sobre o seu percurso acadêmico, né? Como é que você descobriu a argumentação? Em que fase das suas pesquisas você descobriu e se encantou por esse assunto? Bem, então eu queria começar também dizendo bom dia, né, a todas e todos que eventualmente nos verão e ouvirão no futuro, né, agradecer ao Fábio por essa oportunidade de conversar com vocês. É sempre um prazer também, né, conversar com o Fábio. A minha relação com a argumentação começou de uma maneira que eu chamaria um pouco casual, por uma série de circunstâncias. Eu vou talvez me alongar um pouquinho mais aqui, porque precisa explicar, né, essa trajetória. Por razões pessoais, eu tenho uma experiência de curso de graduação em Direito muito diferente do que a maioria das pessoas tem. Eu comecei a graduação aos 16 anos, mas não por isso, né? Muita gente começa mais cedo mesmo. Mas eu comecei a minha graduação em Direito no interior do Rio Grande do Sul, que é onde eu nasci, né? Numa universidade cujo curso de Direito tinha recém sido criado e, diferentemente dos currículos mais tradicionais, tinha sido criado sob o influxo de uma discussão que estava muito presente na época. A gente está falando por volta, né, de 1984, 85, eu entrei na universidade em 1989, o curso havia sido criado alguns anos antes, né? Então, pensem, em meados da década de 80, havia muita discussão sobre o que a gente chama, grosso modo, de teorias críticas, né? Que no caso do Brasil era direito achado na rua, uso alternativo do direito, direito alternativo. Então, o meu primeiro ano da faculdade, ele já foi um primeiro ano com, digamos assim, um acesso à bibliografia que era basicamente de teoria crítica. E que, de algum modo, não tocava, não era o centro, mas tocava, por exemplo, em questões de linguagem e argumentação, eventualmente de retórica, né? Por exemplo, havia um livro que se usava muito na época, que é um livro que hoje continua sendo interessante, mas que, né, certamente hoje a gente tem outros recursos para tratar desses mesmos temas, que se chama Requisitos Retóricos da Sentença Penal, do Nilo Bairros de Brum, coisas desse tipo. Então, apareceram para mim, né, junto, eventualmente, com várias outras coisas, né? Pachucanes, muitas eu estou tentando lembrar aqui o nome de um outro autor, que é um autor espanhol, que nós lemos também, Capella. Enfim, nesse cenário. Por circunstâncias pessoais, ao final do primeiro ano, eu me mudei para Minas Gerais, para Belo Horizonte, e fui parar na Faculdade de Direito da UFMG, né, que não, por acaso, é chamada de Vetusta Casa de Afonso Pena. Né? Então, eu saio de um ambiente, né, onde a maioria dos professores era dedicação exclusiva, teoria crítica, né, para todos os lados, e vou para uma experiência que era, digamos assim, um modelo tradicional de curso de Direito que, né, a maior parte de nós fez. Né? Então, essa transição foi muito interessante, eu acho, para mim, né, naquele momento, porque me colocou já desde o princípio muitas perguntas e muitas, digamos assim, me instigou a ver o direito de diferentes modos, a teoria do direito, o direito como prática, a profissão jurídica, os professores, né? Os professores que eram dedicação exclusiva. Na UFMG, por exemplo, quando eu cheguei, então eu fiz o segundo ano, né? A partir do segundo ano, havia um único professor que era dedicação exclusiva naquele ano, né? E aí eu fui conversar com ele, né? E aí entra, então, né, diretamente a argumentação, respondendo mais agora objetivamente sua pergunta, e ele me sugeriu um livro do Perelman, que eu não pude ler na época, porque o livro não tinha tradução para o português, só tinha em francês, e eu ainda não sabia francês. Aí eu fui estudar francês, enfim, né? E aí a vida seguiu. Então,
eu tive, desde muito cedo, contato com uma carga bastante grande, digamos assim, de teoria do direito, e eu diria assim, com uma sensibilização para o poder da linguagem, da retórica, da argumentação. Isso levou a uma escolha que foi mais ou menos natural, não foi uma coisa assim muito planejada, pensada, né? Se a gente brincar, né, com aquela pergunta, o que eu vou ser quando crescer, né? Isso foi aparecendo, né, mais naturalmente no meu caminho. E eu acabei fazendo, então, uma iniciação científica mais tarde, né? Encontrei também as obras do professor Tércio Sampaio, né? Eu sei que talvez hoje, para a gente falar de uma pragmática da comunicação jurídica soe razoavelmente, digamos assim, usual, né? Mas não era o caso na década de 90, né? Os livros, né, eram livros que circulavam, mas que eram sempre vistos como coisas assim, muito herméticas, muito complexas, etc. E aí eu decidi me submeter ao processo seletivo para o mestrado, me inscrevi em 2 seleções, na Universidade Federal de Santa Catarina e na USP, e acabei tendo que escolher uma delas, né, coisas do destino, porque a prova, a segunda fase na USP caiu no mesmo dia exatamente da primeira prova na UFSC. Então, eu tive que, né, eu estava tentando colocar, né, meus ovos em mais de uma cesta, mas eles foram parar todos na mesma cesta. Eu fiz a seleção, acabei sendo, felizmente, aprovada, e fui trabalhar com o professor Tércio na perspectiva de discutir uma coisa que me incomodava muito desde sempre, que era o que, afinal de contas, nós, os juristas, fazemos quando fazemos isso que chamamos de dogmática, doutrina. Tá? Então, eu caminhei por aí. E foi assim que eu fui entrando cada vez mais no mundo, né, da argumentação. A minha tese de doutoramento aí acabou sendo sobre Theodor Fives, né? Não havia, na época, nenhum trabalho mais completo sobre Fives no Brasil, e havia poucos também no mundo. O Tércio certamente era uma das pessoas, né, que conhecia muito bem a obra do Fives, então foi isso que eu acabei fazendo. E depois do doutorado, depois de 4 anos do doutorado, eu fui fazer um estágio pós-doutoral com o professor Manuel Atienza como supervisor em Alicante. Né? Então, de novo, digamos assim, né, continuei nesse caminho. E aí, quando eu cheguei na Universidade de Brasília, e a gente já está falando, né, do século atual, em 2009, eu percebi que a UNB tinha muita pesquisa aplicada, sabe, Fábio? Assim, as pessoas faziam muita análise de decisões, análise do comportamento dos tribunais, enfim, né? E também tem um certo apelo a isso, porque afinal você está ali, né? Você anda 5 minutos, você vê uma sessão do STF, você tem colegas, né, que são ministros, etc. Então, eu acabei pensando em uma certa, digamos assim, um caminho que fosse dentro da argumentação, dentro das teorias da argumentação, mas que pudesse nos ajudar a compreender melhor como a prática argumentativa no Brasil ela se estrutura. Né? E foi isso que eu fiz durante vários anos, aí um pouco mais de uma década, talvez. Não sei se eu consegui, né, então, com tantas informações, dar uma visão geral, mas enfim, né? Eu acho que essa é a síntese. Foi ótimo, Cláudia. Então, acho que você deixou claro que na sua formação a abordagem retórica, eu acho que teve destaque, né? Sim. Agora, quando você, hoje em dia, estuda a estrutura argumentativa, né, de decisões judiciais no Brasil, você usa só ou principalmente o aparato, né, da retórica para analisar essas decisões? Ou você se interessa por outras abordagens também, como lógica, dialética? Como é que você vê a relação entre essas coisas? Eu acho que a abordagem retórica, ela tem, e eu andei escrevendo sobre isso nos últimos anos, ela tem algumas vantagens, ela nos mostra, digamos assim, esses efeitos ou essas tentativas, digamos assim, né, de produzir o efeito que é a construção de um sentido comum numa comunidade.
mas ela normalmente se põe numa perspectiva que é uma perspectiva um pouco mais externa do que a do participante do sistema, né? Que eu entendo que quando ele se move buscando respostas, se não a única resposta correta, mas respostas corretas. Ele se move exigindo certos comportamentos, né, como imparcialidade, como uma justificação compreensível do sistema de justiça. Então, ele olha para o sistema de justiça numa perspectiva que eu estou chamando aqui, né, grosso modo, de uma perspectiva do participante do sistema. E isso me fez pensar, Fábio, que alguns dos instrumentos analíticos daquilo que o Atienza chama de teoria estándar da argumentação, né, que é uma espécie de acumulado, né, de conceitos, de modelos, de hipóteses de trabalho que foram sendo desenvolvidos a partir do final da década de 70, sem desprezar o trabalho do Fiver, do Perelman da TTK, do Stephen Toulmin, né, mas que basicamente foram consolidados a partir do final da década de 70, seriam mais interessantes, me mostrariam uma coisa que vinha muito como uma inquietação, né? Por que essa decisão ela foi justificada desse modo? Esse por que não num sentido causal, né? Mas assim, qual é, afinal de contas, a justificação? Essa justificação se sustenta? Ela é boa, ela é ruim, ela pode ser criticada? Como ela pode ser criticada, né? E uma das coisas que sempre me incomodou, e que eu brinco até hoje com os meus orientandos, é que eu queria fugir de uma espécie de discussão crítica sobre, enfim, decisões ou decisões legislativas que fossem, que eu brincava que eram guiadas pela ponta do nariz das pessoas, né? Assim, sim, eu acho que é uma boa decisão. Não, eu acho que o STF está errado, agiu mal, não deveria ter decidido de outro modo. Sim, ok, mas de onde você tira isso? Como é que você mostra isso, né? Então, partindo de uma distinção entre, digamos, dizer de uma decisão e mostrar a sua estrutura, mostrar como ela foi argumentada, mostrar como ela é justificada, eu acabei, então, indo para uma perspectiva que eu chamaria mais dialética do que propriamente retórica e pouco lógica, né? Então a gente acabou fazendo uma combinação de algumas estruturas possíveis, né, que podiam eventualmente ajudar nisso, né, a determinar essa estrutura antes de fazer uma avaliação, e que durante muitos anos foi usar o esquema do Toulmin, então algo que em princípio, né, tem essa perspectiva de uma racionalidade prática, né, e que tem de algum modo pelo menos um ar dialético, né? Pelo menos tem essa intenção, né, dialética, embora possa ser criticado. Então, um Toulmin para fazer análise da estrutura básica das argumentações e depois algumas das noções ou de critérios de identificação ou das noções mesmo do McCormick, como, por exemplo, universalizabilidade, coerência, adequação das consequências, para discutir as decisões mais a fundo, né? Então, eu diria assim, eu permaneço... eu não acho que seja sincrético, mas eu me movo entre esses dois mundos, né? E o grupo de pesquisa faz bastante isso, né? Isso não quer dizer, por exemplo, que a gente concorde em tudo, né? Eu e Isaac temos, que é o outro colega, né? Isaac Costa Reis, temos posições diferentes em relação a algumas coisas, mas eu particularmente vejo a análise, as possibilidades de um estudo a partir da retórica como capazes de mostrar coisas que um estudo a partir das teorias estándar não faz e vice-versa, né? Então, não dá para botar tudo no mesmo balaio, é claro, né? E eu insisto muito nisso, né, com os estudantes, não dá para a gente misturar e fazer tudo numa análise só, mas, eventualmente, são análises que podem mostrar coisas diferentes, né? Não sei se consegui me fazer entender, mas é mais ou menos por aí que eu fui andando depois, né? Com essa intenção de não só estudar abstratamente os conceitos, mas basicamente voltar a um olhar para a prática argumentativa. Cláudia, você está me ouvindo? Eu acho que eu estou tendo um probleminha técnico aqui com a minha câmera.
Eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo, só né? tem a sua foto. Deixa eu ver se eu consigo reativar a minha câmera. Acho que agora voltou, né? Voltou. Tá Estou ótimo. te vendo. Tive uma pequena pane aqui. Não, Cláudia, ótimo. E eu acho, para dar minha opinião rapidamente, esse sincretismo, entre aspas, muito interessante e saudável. Eu enxergo esse sincretismo no McCormick que você mencionou, né? O livro famoso dele, Retórica e Estado de Direito, é um livro que tem um pouco de lógica, um pouco de retórica e outras coisas mais, né? E que combina essas abordagens de uma forma muito interessante, né? Cláudia, eu tenho uma pergunta para a qual eu não tenho resposta pronta, mas muitas das pessoas entrevistadas têm, e é interessante ouvir isso, que se alguém te pergunta o que é um bom argumento no direito, você tem uma resposta pronta para essa pergunta? Não. Eu fiquei pensando, né? Você me mandou as perguntas, né? 7 grandes questões que a gente poderia vir a conversar, né? E eu fiquei aqui matutando, né? E agora, o que eu vou responder quando o Fábio me perguntar isso, né? E assim, para ser completamente sincera, eu gosto de uma definição do Atienza, porque eu acho que ela é ampla o suficiente. Né? Ele fala isso num dos capítulos do curso de argumentação, que procura entrar nessa discussão, né? O que é analisar uma argumentação e o que seria uma boa argumentação, né? Mas veja, é uma argumentação, né? Não é o argumento, né? Então aqui, claro, também a gente já vai para um plano mais amplo, né? E quando ele fala isso, ele diz que tem uma estrutura lógica pelo menos reconhecível, ainda que algumas premissas sejam implícitas e a gente precise depois explicitá-las para poder reconhecer a estrutura lógica, né? Ou seja, que não tem grande falha lógica, né? Cujas razões elas sejam sólidas no sentido de que elas tenham ou uma ancoragem, né, se for argumentação sobre fatos, ou uma ancoragem adequada em máximas de experiência, preceitos básicos da prova, né, que atendam a esses pressupostos, digamos assim. E para terminar, ele diz, e que sejam ou possam ser persuasivas, ainda que só considerando uma espécie, digamos assim, de interlocutor idealizado, né, grosso modo idealizado. Eu acho que é uma boa definição para a argumentação, mas se você observar os detalhes, ela não chega em nenhum momento, né, a esse ponto, né, assim, o que é afinal um bom argumento, né? E essa é uma pergunta interessante, eu acho, é uma pergunta que me inquieta também, né? Principalmente, por exemplo, quando você faz análise de decisões, às vezes você se pergunta, né, mas afinal, eu sou capaz de mostrar qual é ou quais foram, não precisa ser um, né? Mas quais foram os argumentos determinantes, mesmo, né? Com todos esses instrumentos analíticos refinados, depois de muitos anos usando. E eu tenho dúvidas. E eu acho que depende um pouco dessa dupla perspectiva que nós comentamos antes, né? O que é um bom argumento do ponto de vista retórico, a gente diria, bem, é o argumento que acabou sendo convincente ou persuasivo, se nós não quisermos diferenciar as duas coisas, sendo persuasivo o suficiente para que as pessoas criassem um ponto, digamos assim, comum, crescem, né? Pudessem crer naquele argumento. Se a gente pensar de um outro ponto de partida, né, que é mais exigente do ponto de vista da racionalidade, a gente diria que um bom argumento é aquele que passa por algum tipo de teste de racionalidade e sobrevive, né, digamos assim, a esse teste de racionalidade. E aí veja que essas duas formas, né, digamos assim, de enxergar, elas podem estar mais próximas ou mais distantes, né? Depende do que é que você chama de retórica. Depende do que é que você chama de racionalidade. Né? Se você está pensando em racionalidade como um parâmetro de verificação intersubjetiva, talvez as duas coisas sejam muito mais próximas. Né? Você está pensando em racionalidade como alguma coisa que exige algum padrão de universalizabilidade, aí talvez essas duas coisas se diferenciem mais. Né? E você, digamos assim, tenha uma discordância maior quando você apontar bons argumentos de um lado, bons argumentos de outro. Né? Mas a resposta, sabe? Aquela eu também não tenho, Fábio.
A gente tá de acordo em relação a isso, Cláudia. Quando alguém me pergunta o que é um bom argumento, ou o que faz com que o argumento seja bom, eu ouço pelo menos duas perguntas ao mesmo tempo, né? O que faz com que o argumento seja bom do ponto de vista retórico, o que faz com que seja bom do ponto de vista lógico, epistêmico. Mas é curioso que eu fiz numa entrevista com o Narbal Fontes, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Retórica. Quando eu fiz essa pergunta, ele nem pestanejou. Ele disse: bom argumento é aquele que reflete os pressupostos da audiência. Que é a pergunta, que é a resposta assim, retórica mesmo, né? Ele não tentou combinar a preocupação retórica com preocupações de outra natureza, né? O que não é surpreendente, vindo de um ex-presidente da Sociedade Brasileira de Retórica, né? Talvez o nosso problema, né? Nosso problema no sentido de nós, os juristas, tenhamos essa inquietação, né, Fábio, que no fundo nos volta, né? Que é essa pergunta que vem, né, da própria prática jurídica. Ok, então basta seguir os pressupostos da audiência? Então não tem realmente uma resposta melhor do que a outra? Não estou nem sendo mais exigente pensando em resposta correta, né? Mas assim, será que realmente então toda decisão é igual nesse sentido, né? Igual. Quer dizer, será que todas as decisões, tendo sido argumentadas de acordo com os pressupostos da audiência, ok? Essa foi a pergunta que eu fiz para ele também. E aí, quem tiver curiosidade, é só entrar no canal da Rede de Argumentos das Américas para ver como é que ele lidou com a pergunta. Mas a mera resposta dele é ilustrativa, né, dessas diferentes perspectivas que a gente pode ter, né, diferentes maneiras de abordar, né, o problema da avaliação dos argumentos, né. Cláudio, uma outra pergunta que talvez não admita resposta fácil, ou objetiva, ou rápida, simples, mas por que você acha que é importante para estudantes, desde o nível da graduação, estudar a argumentação assim, de maneira técnica, profissional, especializada? Eu acho que é um ponto, digamos assim, nesse eu não tenho grandes dificuldades, assim. Eu acho que, no mínimo, mesmo que a pessoa não tenha nenhum interesse acadêmico mais evidente, né, como era o meu caso, eventualmente era o seu, né, você fez um percurso de formação na filosofia, percurso de formação no direito, eu acho que, no mínimo, nos torna mais capazes de argumentar bem, assim. Por quê, né? Porque mesmo que você não tenha interesse, por exemplo, em entrar numa discussão sobre retórica versus racionalidade, etc., se você se habitua com essas discussões, se você conhece esses instrumentos analíticos, se você vê modelos sendo usados, e eu percebo isso nos meus estudantes, porque eu dou um curso regularmente, né? Um curso de introdução à retórica e argumentação, e alguns que têm maior interesse ficam depois para um segundo semestre, uma disciplina optativa, no qual a gente discute modelos de análise. E é muito interessante ver como eles saem, digamos assim, dessa visão mais geral para essa visão mais específica, e como eles aprendem a procurar, digamos assim, esses detalhes, né? A se sentir mais confortáveis em se contrapor a um eventual argumento ou uma decisão, né, evidentemente, porque eles conseguem distinguir, digamos assim, e não simplesmente entrar no fluxo do discurso. Eu acho que estudar argumentação, nesse sentido mais para a formação geral, né, sem interesse necessariamente em virar um especialista, nos permite enxergar os discursos, enxergar as argumentações de um ponto de vista um pouquinho mais, digamos assim, desconfiado, ou dar uma espécie de passo atrás. Né? O que não significa que necessariamente a gente não vai ser persuadido, etc. Né? Mas pelo menos a gente tem essa capacidade, eu acho, de transitar entre os discursos sem necessariamente ser capturado por eles. O que eu acho que no mundo que nos rodeia uma vantagem comparativa que pode ser usada para várias coisas, né? Não só para a profissão jurídica. Entendi, Cláudia. Uma outra pergunta que eu tenho para você é sobre a sua
capacidade de manter diálogo com colegas interessados em retórica e argumentação de outras unidades da universidade, né? Eu tenho muita dificuldade, em parte porque o UFRJ, porque a Faculdade de Direito do UFRJ está fisicamente isolada, né? É um prédiozinho só do direito, então a gente tem pouco contato físico com as outras unidades e, não sei, eu acho que a cultura jurídica é uma cultura meio insular, né? Que tende a se isolar dos outros por vários motivos. Eu não sei se você tem a mesma experiência na UNB. Você dialoga exclusivamente com juristas ou você consegue manter um diálogo com filósofos, professores da Faculdade de Letras, né? Tem muita gente na Faculdade de Letras interessada em retórica. Na UFRJ parece que esse intercâmbio não acontece, né? Como é que é a sua experiência com isso, Cláudia? A gente também não tem, assim, todo o diálogo que eu gostaria de ter. Eu acho que a UNB é um pouco mais aberta, né? Nós estamos fisicamente todos no mesmo campus, porém, é um campus tão grande, e tão grande no sentido, né, extenso, e os prédios estão separados, que acaba produzindo um efeito meio semelhante, assim, você tem que sair daqui, ir até lá, ou, né, fazer um ponto de encontro no meio do caminho, né, não favorece muito. E a gente, de vez em quando, tenta fazer, a gente, que eu quero dizer, o grupo de pesquisa, né, tenta fazer alguma coisa, chama outras pessoas, né, mas a gente nunca teve um diálogo muito bem estruturado ou sucedido, né, uma relação realmente com os colegas, por exemplo, da Faculdade de Letras, né, e com os grupos de pesquisa ou da filosofia, por exemplo, tem um pessoal na UNB que estuda filosofia antiga, que poderia fazer um diálogo interessante sobre as fontes clássicas da retórica, né? A gente nunca foi muito bem sucedido nisso, talvez por pouca insistência nossa, talvez por conta dessa certa desconfiança, né, que eles também têm em relação aos juristas, né? No nosso caso, como a Faculdade de Direito casualmente está numa parte um pouquinho mais alta do campus, tem um certo, né, as pessoas falam pejorativamente disso, né, elas dizem que nós estamos no Monte Olimpo, enfim, né, então não é tão, nunca foi tão fácil construir esse diálogo. Mas a gente sempre tenta, né, por exemplo, o último simpósio do GIPRAGE, né, a gente teve colegas da ciência política falando, né? A gente teve colegas de políticas públicas falando, mas é claro, aí o custo é abrir eventualmente os temas para que eles se tornem mais interdisciplinares, né? E isso tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Você acaba discutindo coisas às vezes muito interessantes, mas você não aprofunda a sua, digamos assim, própria pesquisa numa direção que eventualmente você poderia, né? Se você tivesse um diálogo mais direto com, por exemplo, especialistas em retórica. Então, eu acho que essa é uma tarefa por cumprir, que a gente não conseguiu ainda cumprir adequadamente, né? Eu participo de algumas redes de cooperação que são com universidades estrangeiras, que também tem esse pressuposto interdisciplinar. Então, a gente faz eventos e aí junta história do direito, filosofia, com disciplinas técnicas, né? Direito constitucional, eventualmente algum colega do direito privado, alguns diálogos muito interessantes. Mas, de novo, né? Você tem que encontrar temas que abram, né, da sua pesquisa para algo mais transversal, né? E aí é difícil voltar para aquilo que é, digamos assim, um ponto mais específico da sua pesquisa, né? Então, eu acho que é um pouco um dilema, Fábio, e eu me sinto mais ou menos pendular, assim, né? Às vezes indo mais na direção de procurar esse diálogo e às vezes voltando mais para questões mais específicas que me interessam. Entendi, Cláudia. Então, talvez a gente possa falar exatamente sobre isso. Você falou um pouco sobre a sua pesquisa, mas eu estou curioso para saber exatamente o que você está pesquisando agora, assim, quais são os próximos artigos que vão sair. Se é que, claro, né, a nossa pesquisa, de maneira geral, foi muito afetada pela pandemia, né? Às vezes porque o tema mudou, às vezes porque a gente não consegue fazer pesquisa por causa do excesso de trabalho mesmo, né? Mas caso a sua pesquisa não tenha sido tão profundamente afetada, assim, o que você está prometendo aí para os próximos tempos? Então, eu tenho um artigo que deve ser publicado em breve,
que vem numa sequência dessa análise da prática argumentativa, né, brasileira, dos tribunais superiores, especialmente do STF, né, que foi, em algum momento, que foi algo que me chamou a atenção, que é a discussão sobre o uso de elementos de direito estrangeiro nas decisões internas, né? Quando eu digo elementos de direito estrangeiro, eu quero realmente manter aberto, né? Porque podem ser diferentes elementos, né? Podem ser decisões de outros tribunais, podem ser legislações, podem ser constituições, pode ser doutrina, e como a gente sabe, é muito abundante, né? Na nossa prática, referências, né? De todos os tipos, tamanhos e, enfim, né? E às vezes a gente tem dificuldade em compreender se é possível lidar com isso de uma maneira racional. Então, digamos assim, pensando a partir de um modelo de teoria da argumentação, mais estándar do que retórica, ou seja, com maior preocupação com a racionalidade, com a justificação do argumento, esse artigo, ele tenta propor um modelo e no final faz uma abertura para pensar como é que a retórica poderia eventualmente nos ajudar a compreender certas variações, né? Ou seja, a partir de uma identificação preliminar, um refinamento seriam essas variações, e aí uma explicação possível poderia vir de um olhar mais retórico, né? Ou seja, por que aqui usado desse modo, por que ali usado desse modo, né? Uma tentativa de não manter isso também tão abstrato como modelo, que sirva simplesmente para qualquer prática, mas que também não diga muito, né? Porque seria basicamente criticar e dizer que todas elas são, que todas elas são irracionais, ou quase todas, né? Que é muito raro que, pelo menos na nossa prática, de fato, um elemento de direito estrangeiro que seja incorporado, ele seja incorporado mediante uma justificativa mais detalhada. Com muita frequência, a gente vê menções, né? Menção a um caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, menção a um elemento legislativo, né? Então, um pouco foi nessa direção, né? Mas aí eu estava mais ou menos cansada, digamos, dessas perguntas que me traziam de volta uma resposta que era a prática argumentativa brasileira poderia ou precisaria ser melhorada, né? Que é um pouco aquilo que a gente conversou também quando discutimos o problema dos precedentes, né? O problema não é exatamente ter ou não ter precedentes, né? O problema é como incorporar essa prática, né, noutra prática que já existe e torná-la, né, digamos assim, né, entre aspas, saudável para a prática argumentativa, né, e não disfuncional. E aí eu acabei propondo o meu projeto de Bolsa de Produtividade e Pesquisa, que está em andamento. Ele volta para uma questão puramente teórica. Fazia tempo que eu não fazia isso, né? Fazia tempo que eu estava aí andando, né, nessa vida da aplicação de modelos, etc. E eu voltei para uma questão eminentemente teórica, que é como é que os conceitos que a gente utiliza, eles mudam e, eventualmente, as inovações que têm, digamos assim, um caráter mais semântico, elas são permeadas por no caso do discurso jurídico, por essa tensão entre criar novos conceitos, digamos, criar novos nomes, ou manter velhos nomes com outros conteúdos. E aí eu voltei para o meu velho FIVEG, né, de lá, né, do final da década de 90, por causa da distinção em dogmática e exetética. E estou tentando construir uma resposta a partir de uma interlocução com o Koselleck e com a escola de Cambridge, né, especialmente Skinner, né, Pocock, ou seja, uma interlocução com a teoria da história, né, que tem a ver com o modo como eles enxergam essas alterações pensando o discurso político, né? A minha pergunta é, será que o discurso político é tão diferente do discurso jurídico? Porque ambos têm um interesse, digamos assim, retórico na ação, né? Na motivação da ação. Então, uma das coisas que me levou a essa pesquisa, Fábio,
essa percepção de que, por exemplo, para nós teóricos, soa sempre um pouco risível, e às vezes a gente faz troça mesmo disso, né? A gente ri quando a gente encontra um trabalho que diz, sei lá, conceito de propriedade e volta para, né, o famoso Código de Hammurabi ou coisa assim, né? E eu ficava me perguntando, ok, tem um traço de ignorância dos juristas? É possível, né? Mas é muito fácil presumir a ignorância, né? E é uma resposta muito simples do ponto de vista, digamos assim, teórico, né? Ou aplicado. Por que é que nós insistimos com tanta frequência em criar linhas, vou chamar assim, genealógicas dos nossos conceitos, né? Por que eles têm que remontar, sei lá quando? Por que a gente não pode dizer que, afinal de contas, uma parte considerável dos conceitos foi criada ontem? E por que seria bom que não fossem? Por que seria bom? Por que seria melhor que eles fossem, né? Digamos assim, antigos? O que os torna? O que o argumento, digamos assim, histórico? Por que ele é tão caro aos juristas? Né? E aí eu me perguntei sobre esse tema, inovação versus, digamos assim, alguma espécie de conservação conceitual, que é quando a gente não abandona um conceito, né? E troca o seu sentido semântico, ou amplia o seu sentido semântico. E o próprio Koselleck faz uma relação disso com a ideia de topos, ou topoi, usando um autor clássico que é o Heinrich Lausberg. Então, enfim, eu ando por aí agora nesse... Né? Ainda não está pronto, né? Mas tem que ser terminado no ano que vem. Não está andando tanto quanto eu gostaria, por causa da sobrecarga, né? Mas a ideia é que saiam 1 ou 2 artigos, que nesse caso serão, assim, puramente teóricos, né? Entendi, Cláudio. E o grupo de pesquisa se manteve também ativo durante todo esse período, né? A gente manteve as atividades, né, de orientação, as atividades de encontros a gente transformou em virtuais, depois de uma certa hesitação, né? Porque acho que todos nós no início da pandemia achávamos que já tudo ia voltar, né? Suspendemos algumas das atividades, por exemplo, o 4º simpósio era para ter acontecido em 2020, mas a gente achou que como a pandemia já ia passar, né? A gente ia fazê-lo presencial, etc., né? Então a gente suspendeu algumas coisas, manteve outras, mas aos trancos e barrancos, né? Assim, com dificuldades, com muitos estudantes tiveram, né? Problemas pessoais. A gente teve, assim, alguns meses em que era perceptível a quantidade de atividades que a gente teve que suspender, cancelar, porque as pessoas estavam perdendo familiares ou amigos muito próximos, né? Então, eu diria assim, a gente continuou, mas certamente não é o nosso período mais, né, alegre, certamente não, né? E, assim, foi aprendendo também a lidar com vantagens e desvantagens, né? Os GTs, por exemplo, do simpósio, que como foram virtuais, tinham pessoas apresentando trabalho de todo o Brasil, coisa que provavelmente, se fosse presencial, a gente não ia ter pelo custo, né, principalmente para estudantes, de se deslocar para Brasília, que é uma cidade cara, né, se hospedar em hotel, etc. Mas, assim, eu diria, a gente continuou mantendo, né, as nossas atividades, pelo menos aquelas mais essenciais. Cláudia, perguntas eu ainda tenho muitas, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo, nem quero tomar muito seu tempo. Eu agradeço enfaticamente a sua participação, que vai enriquecer muito a nossa série. E no futuro espero chamar outros membros do grupo também, talvez o Isaac, para ele contar para a gente como que você, Isaac, divergem sobre a questão da avaliação da argumentação jurídica. Muito obrigado mesmo, viu, Cláudia? Eu que agradeço, foi um prazer. Desculpa se eu me alonguei, né? Porque algumas coisas, enfim, né? A gente acaba tendo esse vício, né? De professor que quando começa a falar não para mais. Foi um prazer, né? Te rever, Fábio. Eu espero que essa série, né? De entrevistas, ela seja muito útil para todos nós, né? Inclusive para os estudantes, e abra essas possibilidades de trabalho em comum que a gente estava comentando antes.